Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Alma. Hoje a conversa vai se focar nas culpas e desculpas. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. A culpa é uma emoção poderosa que todos experimentamos em algum momento nas nossas vidas. Ela pode surgir quando sentimos que fizemos algo errado, magoamos alguém ou não entendemos as nossas próprias expectativas. A culpa pode ser uma ferramenta útil para nos ajudar a reconhecer os nossos erros e nos motivar a agir de maneira diferente no futuro. No entanto, quando não é gerida adequadamente, a culpa pode se transformar num fardo pesado, afetando a nossa saúde mental e bem-estar. Por outro lado, as desculpas desempenham um papel fundamental na forma como lidamos com a culpa e procuramos reconciliação com os outros. Pedir desculpas genuínas requer humildade, vulnerabilidade e responsabilidade pelas nossas ações. Uma desculpa sincera pode ajudar a restaurar a confiança e fortalecer os relacionamentos, mas uma desculpa superficial ou insincera pode piorar as coisas e até mesmo ampliar a culpa. Quando entramos no tema culpa e desculpas, mergulhamos num território emocionalmente complexo, mas crucial para o crescimento pessoal e o desenvolvimento do relacionamento saudável. Vamos tentar entender melhor as nossas próprias experiências com culpa e desculpas, bem como cultivar uma maior compaixão e empatia nas nossas interações com os outros. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma e este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista, e estamos lá, à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. A culpa pode originar de diferentes fontes, como transgressões morais, quebra de expectativas pessoais ou sociais, ou até mesmo de eventos além do nosso controle. Por exemplo, alguém pode sentir culpa por ter prejudicado outra pessoa, por não ter alcançado os seus próprios padrões de excelência, ou por não ter sido capaz de evitar uma tragédia. A culpa está muitas vezes ligada ao sentimento de responsabilidade pelas nossas ações. Sentimos culpa quando acreditamos que poderíamos ter agido de uma forma diferente ou evitando uma consequência negativa. No entanto, é importante distinguir entre a culpa legítima, quando realmente cometemos um erro, e a culpa injustificada, quando nos culpamos por algo que não está sob o nosso controle e não é nossa responsabilidade direta. A culpa pode ter um impacto significativo na nossa saúde mental e bem-estar emocional. Ela pode levar-nos a sentimentos de autocondenação, baixa autoestima, ansiedade e até depressão. Além disso, a culpa não resolvida pode se manifestar de várias maneiras, como a autossabotagem, comportamentos autodestrutivos ou dificuldade em nos perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, a culpa pode se tornar um ciclo vicioso, onde nos sentimos culpados por nos sentirmos culpados. Este ciclo pode ser alimentado por pensamentos negativos e autocríticos, dificultando ainda mais a superação da culpa. Além da culpa individual, também existem formas de culpa coletiva ou cultural,
onde uma comunidade, sociedade ou grupo é a responsabilidade por certas ações ou eventos. Isto pode ser visto em caso de injustiça social, discriminação ou violações dos direitos humanos, onde a culpa é atribuída a uma instituição ou sistema em vez de indivíduos específicos. Explorar os aspectos da natureza da culpa pode nos ajudar a entender melhor como essa emoção complexa se manifesta na nossa vida e como podemos aprender a lidar com ela de maneira saudável e construtiva. Vamos então agora olhar aos vários tipos de culpa. A culpa pessoal. Este tipo de culpa surge quando nos responsabilizamos pelas nossas próprias ações ou decisões. Podemos nos sentir culpados por cometer um erro, ferir alguém ou não atender às nossas próprias expectativas. Por exemplo, alguém pode sentir culpa por ter prejudicado um amigo, por ter falhado numa tarefa importante no trabalho ou por não ter sido bom parceiro num relacionamento. A culpa social. A culpa social ocorre quando nos sentimos culpados por não atender às expectativas da sociedade, na cultura ou de um grupo específico ao qual pertencemos. Isso pode incluir sentimentos de culpa por não seguir as normas sociais, tradições familiares ou padrões de comportamento considerados aceitáveis dentro de determinado contexto. Por exemplo, alguém pode sentir culpa por não seguir a carreira desejada pelos pais, por desafiar normas de género ou por não contribuir o suficiente para a comunidade. A culpa vicária. Este tipo de culpa ocorre quando nos sentimos culpados pelas ações ou circunstâncias de outras pessoas, mesmo que não tenhamos controle sobre elas. Por exemplo, alguém pode sentir culpa pelos erros de um membro da família, por não conseguir ajudar um amigo em dificuldades ou por não evitar o sofrimento de alguém próximo. A culpa cultural ou histórica. A culpa cultural ou histórica refere-se à responsabilidade que sentimos por eventos ou ações que ocorrem no passado, mesmo que não tenhamos participado diretamente neles. Isto pode incluir sentimentos de culpa por eventos históricos, como injustiças sociais, guerras ou discriminação, que continuam a impactar as gerações presentes. Por exemplo, alguém pode sentir culpa pelo colonialismo, pela escravidão ou por violações dos direitos humanos cometidos no seu país ou grupo étnico. Culpa imaginária ou irracional. Às vezes podemos sentir culpa por coisas que não fizemos ou por situações que estão além do nosso controle. Isto pode ocorrer devido a pensamentos negativos e autocríticos, ansiedade ou expectativas irrealistas. Por exemplo, alguém pode sentir culpa por não conseguir realizar todas as tarefas na sua lista de afazeres, por não ser perfeito ou por não ser capaz de agradar a todos o tempo todo. As normas culturais e os valores sociais têm um papel significativo na maneira como percebemos e lidamos com a culpa. Em algumas culturas, pode haver uma ênfase maior na responsabilidade individual e na prestação de contas pelas nossas ações, o que pode levar a um senso mais intenso de culpa em caso de transgressão. Além disso, os padrões culturais de comportamento e as expectativas sociais podem moldar as nossas percepções do certo e errado, influenciando assim a intensidade e a natureza da culpa que experimentamos. As nossas próprias expectativas e padrões internos também desempenham um papel importante na forma como percebemos a culpa. Se estabelecemos metas elevadas para nós mesmos ou nos esforçamos para atender a padrões perfeccionistas, é mais provável que nos sentimos culpados quando falhamos em alcançar esses objetivos. Da mesma forma, se internalizamos mensagens de autoexigência ou autocrítica, podemos nos sentir culpados por coisas que estão além do nosso controle ou que não refletem necessariamente falhas da nossa parte. A influência e as expectativas das pessoas à nossa volta podem também contribuir para os nossos sentimentos de culpa. Se
Se nos sentimos constantemente julgados ou criticados por amigos, familiares ou colegas, podemos internalizar essas mensagens negativas e desenvolver uma maior propensão em nos sentirmos culpados pelas nossas ações ou decisões. Da mesma forma, se nos encontrarmos em situações onde somos pressionados a agir de acordo com as expectativas dos outros, podemos fomentar a culpa quando não conseguimos responder a essas demandas. As nossas experiências passadas, traumas e eventos significativos da nossa vida também podem influenciar a forma como experimentamos a culpa. Se fomos ensinados desde cedo a nos responsabilizarmos por tudo, mesmo quando não somos diretamente responsáveis, é provável que desenvolvemos um padrão de culpa excessiva. Da mesma forma, se fomos vítimas de abuso emocional ou manipulação, podemos internalizar uma sensação de culpa injustificada ou sentir-nos culpados por coisas que não fizemos. Por fim, a situação em que nos encontramos também pode influenciar o nosso sentimento de culpa. Por exemplo, numa situação de crise ou emergência, podemos sentir uma pressão intensificada para tomar decisões rápidas e eficazes, o que pode levar a sentimentos de culpa se algo der errado. Da mesma forma, em ambientes de trabalho altamente competitivos ou em relacionamentos interpessoais complexos, podemos nos sentir constantemente julgados ou avaliados, aumentando assim a nossa propensão a experimentar culpa. Um dos papéis mais importantes das desculpas é proporcionar alívio para quem está sentindo culpa. Quando reconhecemos os nossos erros e expressamos remorso sincero, estamos a assumir a responsabilidade pelas nossas ações e a demonstrar um desejo genuíno de reparar o dano causado. Isso pode ajudar a restaurar o equilíbrio emocional e a reduzir os sentimentos de culpa que estão a pesar sobre nós. Pedir desculpas pode também ser fundamental para reconstruir a confiança nos relacionamentos afetados pelas nossas ações. Quando reconhecemos os nossos erros e nos comprometemos a fazer as coisas certas no futuro, estamos a mostrar às outras pessoas que somos dignos de confiança e que valorizamos os vínculos que temos para com eles. Isso pode abrir caminho para a reconciliação e fortalecer os laços interpessoais. Pedir desculpas também é uma forma poderosa de demonstrar empatia e consideração pelos sentimentos dos outros. Ao reconhecermos o impacto negativo das nossas ações sobre alguém, expressamos o genuíno arrependimento por isso, estamos a validar os sentimentos da outra pessoa e a mostrar que nos importamos com o seu bem-estar emocional. Isto pode ajudar a fortalecer os relacionamentos e a promover um ambiente de respeito mútuo. Pedir desculpas não é apenas nos permitir assumir a responsabilidade pelas nossas ações, mas também nos ajuda a cultivar um senso mais profundo de responsabilidade pessoal. Ao reconhecermos que cometemos um erro e nos comprometemos a fazer as coisas certas no futuro, estamos a assumir o controle da nossa própria conduta e a tornar-nos agentes ativos da mudança das nossas vidas. Isto pode nos capacitar a aprender com os nossos erros e a crescer como indivíduos. Por fim, pedir desculpas pode ajudar a fomentar uma comunicação mais aberta e honesta nos nossos relacionamentos. Quando somos capazes de reconhecer os nossos erros e expressar os nossos sentimentos de maneira autêntica, estamos a criar um espaço seguro para o diálogo e a resolução de conflitos. Isso pode fortalecer os laços interpessoais e promover um senso de conexão e compreensão mútua. As desculpas desempenham um papel fundamental na forma como lidamos com a culpa e procuramos a reconciliação com os outros. Ao reconhecermos os nossos erros, expressamos remorsos sinceros e nos comprometemos a fazer as coisas certas no futuro, estamos a cultivar um ambiente de respeito, empatia e responsabilidade mútuos nos nossos relacionamentos e comunidades. Aceitar a culpa é o primeiro passo a lidar com ela de maneira saudável. Isso envolve reconhecer os nossos erros, assumir a responsabilidade pelas nossas ações, em vez de negá-las ou tentar justificá-las. Ao aceitarmos a culpa de maneira honesta e sincera,
podemos começar a trabalhar na resolução do problema e a reparar os danos causados, o que pode ajudar a aliviar os sentimentos de culpa e remorso. A culpa pode ser uma oportunidade para aprender com os nossos erros e crescer como pessoas. Em vez de nos prendermos ao passado e nos castigarmos pelas nossas falhas, podemos usar a culpa como um ponto de partida para a reflexão e o autoaperfeiçoamento. Ao identificarmos o erro e o que podemos fazer de diferente no futuro, podemos transformar a culpa numa experiência de aprendizagem construtiva. Assim como é importante aceitar a culpa, também é fundamental praticar o perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Perdão não significa necessariamente esquecer o que aconteceu ou absolver alguém da responsabilidade, mas sim libertar o peso emocional que carregamos em relação ao passado. Ao perdoarmos a nós mesmos, podemos nos libertar da autocrítica e autocondenação, permitindo-nos seguir em frente com a mais leveza e compaixão. Da mesma forma, ao perdoarmos os outros, podemos nos libertar do ressentimento e da amargura, abrindo espaço para a cura e reconciliação nos nossos relacionamentos. Além de praticar o perdão, também é importante cultivar a autocompaixão, o ato de nos tratarmos com bondade e compaixão, mesmo diante das falhas e da imperfeição. A autocompaixão envolve reconhecer a nossa humanidade compartilhada, aceitando-nos incondicionalmente e oferecendo-nos o mesmo amor e gentileza que oferecemos a um amigo querido nos momentos de dificuldade. Ao cultivarmos a autocompaixão, podemos transformar a nossa relação com a culpa, substituindo a autocrítica e a autocondenação pela compaixão e pela aceitação de nós mesmos. Por fim, fazer as pazes com o passado é um processo contínuo de aceitação, perdão e crescimento pessoal. Isso envolve reconhecer as experiências que moldaram quem nós somos, incluindo os erros que cometemos e as lições que aprendemos ao longo do caminho. Ao fazer as pazes com o passado, podemos nos libertar do peso emocional que carregamos e abrir espaço para um presente mais pleno e um futuro mais promissor. Em resumo, a aceitação da culpa e o perdão são partes essenciais do processo de lidar com os erros e as falhas nas nossas vidas. Ao aceitarmos a culpa de maneira saudável, aprendemos com os nossos erros, praticamos o perdão e cultivamos a autocompaixão. Podemos transformar a culpa numa oportunidade de crescimento pessoal e transformação positiva. Isto foi mais um episódio de Conversas com Alma. Aproveite para ouvir e conversar com a sua alma e aceite o convite dela para serem felizes. Se quiserem entrar em contacto comigo, podem me encontrar no Facebook, na página Espaço da Alma Terapias Holístico ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveite para visitar o boletim oracular Conversas com Tarot no site www.portugalmístico.com/boletim. Se gostou deste podcast, não se esqueça de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar-me feedback, porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejam felizes. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito